Meu nome é Amanda, sou psicóloga, trabalho no atendimento específico a mulheres e na prática de escrita terapêutica. Inclusive, hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o que é, afinal, a escrita terapêutica, para que serve essa ferramenta. Desde meados de 1980, um número crescente de estudos mostra o poder desse método, dessa ferramenta, a escrita terapêutica, ou também muito chamada de escrita expressiva, o poder que ela tem na cura emocional, né? No sentido de promover a redução de diversos sintomas de ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas. É um método potencialmente eficaz para lidar com traumas, com conflitos emocionais, e existem diversas evidências científicas disso. Então, a escrita terapêutica é o ato da gente pegar papel e caneta e escrever sobre as nossas emoções, escrever sobre os nossos pensamentos, as nossas sensações, escrever sobre situações conflitantes da nossa vida, traumas, eventos estressores, como uma forma de buscar alívio emocional, como uma forma de se autorregular, como uma forma de se aproximar, acessar, né, processar e elaborar essas vivências que, de algum modo, né, se incorporam na gente em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes essas formas, elas não são funcionais. Então, é importante a gente acessar esses eventos para que a gente possa dar um novo sentido, um novo significado, para que isso também ressoe na nossa vida de uma outra forma. A escrita terapêutica, ela tem uma função de ser um canal, muitas vezes, mais possível para a gente entrar em contato com algumas coisas. Pensa aí na tua vida, tem coisas, né, questões, situações da tua vida, partes tuas, que tu acaba não falando em voz alta em nenhum ambiente. E às vezes, inclusive, internamente, quase não acessa. A escrita pode ser uma via de acesso mais possível a determinados assuntos, questões, situações da nossa vida. James Pennebaker, que é um psicólogo social e ele é o pioneiro nos estudos de escritoterapia, ele traz muito a escrita expressiva, a escrita terapêutica, como uma ferramenta para processar traumas, né? Ele foca bastante nessa questão dos traumas. E como isso afeta a nossa vida, a nossa saúde, não só emocional, mas também física, as nossas relações, não só a nossa relação com nós mesmas, mas a nossa relação com outras pessoas. Eu falo bastante sobre a nossa relação com nós mesmas, mas isso tem um impacto muito grande, né, considerável, na nossa relação com outras pessoas. Um parênteses aqui, é muito importante falar que aquilo do qual a gente sente que não está preparado para lidar ainda, ou que vai ultrapassar os nossos limites, que é muito mais do que a gente pode suportar naquele momento, é importante a gente ter um cuidado para não acessar, mesmo na escrita terapêutica. Talvez não seja o momento, e se ultrapassar esse limite, pode gerar uma retraumatização. Então, a escrita terapêutica, ela também precisa ser praticada com segurança, com apoio, com os direcionamentos corretos. Então, a escrita terapêutica, ela tem esse objetivo, né, de expressão e alívio emocional, de autorregulação, de autoconhecimento, um espaço para a gente criar novas estratégias mais funcionais na nossa vida, de lidar com determinadas experiências, memórias, emoções, situações. E além de ser um espaço para nomear desconfortos, dores, pode ser também um espaço para nomear necessidades, para nomear limites, para nomear sonhos, desejos, para existir, para se ver como um ser desejante. E os primeiros estudos de escrita expressiva, eles mostram que escrever por 20 minutos durante 3 a 4 dias sobre traumas, né, eventos traumáticos, eventos estressores, conflituosos, podem ter um resultado imensurável na saúde física e emocional das pessoas. E estudos mais recentes demonstram que praticar a escrita expressiva por apenas um dia já traz benefícios positivos. A prática de escrita expressiva regular, ela pode trazer benefícios para o sono, para dormir melhor, na concentração, no foco, na eficiência no trabalho, mas também nas nossas conexões com as outras pessoas e com nós mesmas. Quando a gente coloca em palavras escritas
as nossas vivências traumáticas, os conflitos que a gente vive, eventos estressores que nos oprimem. A gente tem uma tendência a ficar muito menos preocupado com aquilo e conseguir viver melhor a nossa vida. A escrita terapêutica, ela também serve para a gente organizar os nossos pensamentos, para a gente se enxergar descolada, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, faz com que a gente consiga ampliar a nossa visão, a nossa perspectiva sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre aquilo que a gente está pensando, sobre aquilo que a gente está vivendo também. Sem falar que tirar da nossa cabeça tudo o que a gente pensa e colocar no papel faz com que a gente economize muita energia psíquica. Então, é uma prática que tem diversos benefícios no nosso dia a dia, na nossa vida, em eventos passados que afetam o nosso presente e, consequentemente, podem afetar o nosso futuro. É uma prática incrível de autoconhecimento que pode ser feita regularmente. Em relação ao tempo da prática, estudos mostram, inclusive o pioneiro, Pennebaker, ele fala sobre uma prática de no mínimo 20 minutos, por no mínimo 4 dias, que não precisam ser consecutivos, mas no mínimo 4 dias, que se forem consecutivos, melhor. Só que aí a gente precisa pensar também em algo que é o seguinte: nem sempre se encaixa na rotina das pessoas. E existem pesquisas também que mostram que um tempo reduzido de escrita terapêutica também é benéfico. E se isso cabe na tua vida, 5 minutinhos, 10 minutinhos, pode ser muito melhor do que não praticar essa ferramenta. Eu comecei a praticar a escrita terapêutica tem 10 anos já, e num momento muito turbulento da minha vida, e hoje eu tenho ainda mais clareza disso, que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me expressar, de comunicar, um repertório emocional muito limitado. E naquela época, a escrita terapêutica, por mais que eu tivesse iniciado a psicoterapia na mesma época, eu não conseguia falar em voz alta muitas das coisas que eu vivia. Outras coisas eu não conseguia sequer organizar para comunicar para minha psicóloga. E a escrita terapêutica, ela foi um recurso que naquele momento eu utilizei intuitivamente. Eu não sabia que era uma prática comprovada cientificamente. Eu estava iniciando a graduação em psicologia também, muitas coisas estavam acontecendo. E a escrita terapêutica foi um recurso que eu utilizei para alívio emocional. E aí eu fui vendo no processo o quanto isso me ajudou a me organizar, para poder comunicar também para minha psicóloga algumas das questões que eu vivia. A escrita terapêutica também foi um recurso muito importante para ampliar o meu repertório emocional, para ampliar as minhas estratégias de autorregulação. E até hoje a escrita é uma das minhas formas preferidas de me ouvir e de me enxergar. E quando a gente fala sobre nós, mulheres, muitas vezes, e eu escuto muito isso de muitas mulheres, a sensação de não sentir que tem um lugar, um ambiente, um espaço onde vai ser realmente ouvida, compreendida, onde vai se sentir segura, acolhida, para falar sobre as suas questões. E esse é um problema porque o fato de não encontrarmos espaços para falar sobre as nossas questões, para colocar as nossas questões, faz com que a gente reprima muita coisa. Não é à toa que as mulheres são as que mais somatizam. E a escrita terapêutica, inclusive, tem estudos que mostram o quanto a prática de escrita terapêutica auxilia na redução dos sintomas somáticos por repressão das nossas emoções, das nossas vivências. Então, a escrita, muitas vezes, ela é um dos únicos lugares seguros que as mulheres têm e sentem para colocar algumas das suas questões num primeiro momento. Então, a escrita terapêutica na vivência da mulher, ela também tem um valor poderosíssimo no sentido de dar espaço para a nossa voz, da gente enxergar a nossa existência, da gente se enxergar como um ser desejante, da gente parar de reprimir e oprimir quem a gente é e as nossas emoções.
A prática de escrita terapêutica é uma ferramenta de empoderamento feminino. A prática de escrita terapêutica é uma prática que nos ajuda a encontrar a nossa voz única, a despertar o nosso potencial criativo, a acessar a nossa autenticidade, que nos ajuda a transbordar isso nas nossas relações, nos espaços que a gente ocupa, na nossa vida. É uma ferramenta também de fortalecimento de autoestima. Também é uma ferramenta que é um caminho para a gente se relacionar melhor com nós mesmas, com as nossas emoções. Nós, mulheres, somos socializadas para ter um relacionamento muito duro, crítico e punitivo com nós mesmas. Os nossos diálogos internos são muito críticos e punitivos e exigentes, e isso é cansativo. A escrita terapêutica, ela também vai servir como um espelho do nosso mundo interno, de como a gente está se tratando, de como a gente se enxerga, de como a gente fala com nós mesmas. A partir do momento que a gente reconhece através da linguagem, né, como a gente se trata, a gente pode também exercitar outros tipos de linguagem, de diálogo, de tratamento com nós mesmas. Então, a escrita terapêutica também é um lugar onde a gente pode exercitar ser mais gentis com nós mesmas, exercitar um diálogo mais autocompassivo com nós mesmas. Então fica a dica, mulher, pratique a escrita terapêutica e procure aqui outros conteúdos, outros vídeos com mais informações, com mais dicas, né, de como praticar a escrita terapêutica, e também fica o convite para fazer parte do Sinta, que é uma comunidade de escrita terapêutica para mulheres que eu conduzo. E aqui na descrição tem mais informações sobre. Até o próximo vídeo. Um beijo!